alunos do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da matéria de ciências. Eu sou o professor Celso e nós vamos dar começo à nossa aula sobre essa matéria de ciências. Nós vamos dividir, não de maneira literal, mas alguns conteúdos vão estar mais divididos. Nessa primeira parte nós vamos trabalhar mais com química. Então, a área da química, algumas das suas curiosidades, como que a química se comporta, o que são átomos, as propriedades da química de maneira geral. Vamos começar com matéria e as suas propriedades, definindo o que é matéria, quais são as propriedades específicas e gerais da matéria, enfim, química de maneira geral. E depois nós trabalharemos com a parte da física. Então, nós vamos pegar uns assuntos sobre as reações físicas que podem acontecer, da interação entre componentes químicos, enfim. Vamos trabalhar mais para o final do ano com relação à genética, então a genética e a evolução através da genética. Vamos trabalhar com a evolução dos seres vivos, como que eles se comportaram ao longo dos anos, como que as espécies foram surgindo. E mais no final do ano nós vamos trabalhar com o espaço. Então, algumas teorias com relação ao espaço, formação do nosso sistema solar, o que são estrelas, quasars, enfim. A gente vai ter esse cronograma ao longo do nono ano. Mas, nosso primeiro assunto, matéria e as suas propriedades. Na aula de hoje nós vamos definir o conceito de matéria e vamos trabalhar com a massa, com o volume e com a densidade de alguns componentes. Vamos identificar o que é matéria e vamos reconhecer que toda matéria possui algumas propriedades gerais. Então, as propriedades gerais da matéria são propriedades que estão associadas a toda a matéria, a todos os materiais do nosso dia a dia. São elas massa, volume e a densidade. Antes da gente começar, é importante que vocês tenham em mãos caderno e um penal. Façam anotações, curiosidades, de conceitos, de definições, de novidades, porque isso vai ser importante para uma futura revisão. Para responder os nossos exercícios, vocês também vão utilizar dessas anotações que vocês vão realizar ao longo da nossa aula, tá certo? Vamos começar? Propriedades da matéria. O que é matéria? Primeiro vamos definir o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então nós temos matéria como sendo um foguete enorme, um prédio extremamente gigante, como uma matéria, um corpo. E nós temos também pequenos cristais de sal, cristais de açúcar, pequenos minerais, que também são considerados matéria. Está ocupando lugar no espaço é matéria. Tem uma massa é matéria. O que é massa? Massa tem uma grande relação com peso. Então, massa, na verdade, é a constituição, quantas moléculas, quantos átomos constituem um determinado objeto. Então, o foguete ele tem muito mais massa do que um cristal de açúcar, um cristal de sal, certo? Por quê? Porque ele é composto de muito mais átomos do que um cristal de açúcar ou de sal, qualquer que seja, certo? Então, matéria está relacionada com a massa de um corpo e também com ele ocupando um lugar no espaço. Você podendo tocar nele, você podendo interagir com ele. Uma porção limitada de matéria pode ser chamada de corpo. Corpo, nós vamos falar muito sobre corpo. A gente já comentava um corpo no oitavo ano, nas partes da física do oitavo ano. A gente já falava, um determinado corpo a tantos quilômetros por hora, ele tem, enfim, a gente falava corpo. O que é um corpo? Um corpo é uma porção limitada de matéria. Então, se você pega
uma porção de átomos e organiza eles de determinada forma, você vai ter um corpo. Não apenas um corpo de uma pessoa, mas um corpo é qualquer porção limitada de matéria. Eu posso pegar uma lâmpada e chamar ela de um corpo. A matéria possui propriedades gerais e específicas. Então, tem propriedades que são comuns para todos os corpos e tem propriedades que são específicas de alguns corpos próprios. Vamos pegar um exemplo. O volume, o espaço que um corpo ocupa, é geral para todos. Eu posso pegar uma caneta, ela vai ocupar um determinado espaço. Que eu posso medir esse espaço, eu posso calcular qual o espaço ocupado por essa caneta. Eu posso pegar um prendedor de cabelo, enfim, um clipes, eu posso medir, eu posso calcular o espaço ocupado por eles. Posso pegar uma pedra e fazer a mesma coisa, calcular o espaço ocupado por ela, o volume dela. Então, são propriedades gerais. Agora, uma propriedade específica da matéria. Se eu pegar essa canetinha rosa e riscar ela, a tendência é sair a cor rosa. Então, é uma propriedade específica dela. Agora, se eu pegar a laranja e fazer um outro risco, a tendência é sair laranja. Então, são propriedades específicas desses materiais, desses corpos. O risco delas, a cor delas, certo? Mas a gente vai definir melhor adiante. Sistema Internacional de Unidades, ou também chamado de Sistema SI. É importante a gente ter ele em mente, a gente já comentou também no 8º ano, mas vale sempre a pena revisar. No mundo usam-se diferentes unidades de medida para uma mesma grandeza. A criação do Sistema Internacional de Unidades, em 1960, teve como finalidade padronizar as unidades de medida utilizadas nos diferentes países. Nós, aqui no Brasil, utilizamos o quilômetro para determinar distância. Então, daqui do centro de São Bento até o viaduto dá em torno de 7 ou 8 quilômetros. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, essa mesma distância ela não seria chamada em quilômetros, ela seria um outro valor e seria em milhas, que é uma variação de medida de comprimento. Mas é uma variação que nós não utilizamos e que não faz parte do padrão do Sistema Internacional de Unidades. O padrão do Sistema Internacional de Unidades para comprimento, para distâncias, vai ser o metros. Então, se daqui do centro até o viaduto dá 7 quilômetros, pelo padrão nós iríamos dizer que ela tem 7.000 metros. Certo? O Sistema Internacional de Unidades serve para padronizar as unidades de medida. Então, se eu estou falando de metros, eu sei que em qualquer lugar do mundo sabe-se que está falando de distância. Estou falando o Sistema Internacional de Unidades está falando de quilogramas, qualquer lugar do mundo sabe que está falando da massa de um corpo. E é essa a importância do Sistema Internacional. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades gerais da matéria, que todos os materiais possuem. A massa é uma propriedade geral da matéria. É a propriedade que está diretamente relacionada com a quantidade de matéria que um corpo possui. Quanto mais matéria você tiver, maior vai ser a sua massa. A unidade padrão de medida de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Então, aqui representado por um K minúsculo e um G minúsculo também. Onde nós calculamos, onde nós conferimos a nossa massa? Uma balança. A balança, ela calcula o nosso peso e converte isso em massa. Então, o que aparece no visorzinho ali é a nossa massa. Quanto mais matéria nós incorporamos ao nosso corpo, vamos pensar, a pessoa foi lá, ela subiu na balança, ela teve uma determinada massa. A quantidade de átomos, a quantidade de matéria que compõe o corpo dela naquele momento. Aí ela saiu dali, foi numa pizzaria, passou por um rodízio de pizza, comeu, e no dia seguinte ela voltou na balança e ela aferiu
a massa dela. A massa dela agora tende a ser maior do que a no dia anterior. Por quê? Porque a quantidade de matéria que ela incorporou ao seu corpo foi maior. Então ela comeu mais átomos, ela incorporou a massa daquelas pizzas à sua massa, certo? E é uma unidade padrão para todos os materiais. Todos os materiais vão apresentar uma massa. Volume. O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. A unidade de medida padrão do volume do Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Então, M minúsculo e o 3, a terceira potência ali. O volume de 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se a gente tem 1 metro cúbico de água numa caixa, o que é 1 metro cúbico de água? Eu vou ter uma caixa com 1 metro de base, 1 metro de espessura, de distância e 1 metro de altura. Ali eu tenho 1 metro cúbico, uma caixa com 1 metro cúbico. Se eu encher essa caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro de água, eu vou encher essa caixa com 1000 litros de água. E é uma forma de calcular o volume dos materiais através da quantidade de líquido que ele apresenta ou cabe nele. Propriedades gerais da matéria ainda. A impenetrabilidade da matéria impede que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, o que torna impossível nós atravessarmos uma parede. Impenetrabilidade é uma propriedade geral da matéria. Todos os materiais vão apresentar a impenetrabilidade. Eu não consigo colocar a carteira e a mesa ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não consigo unir elas para que elas fiquem uma ocupando o mesmo lugar que a outra. Eu e você não conseguimos ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu estou aqui agora ocupando esse lugar no espaço. Para você ocupar esse mesmo lugar no espaço, eu tenho de sair e você ocuparia o lugar no espaço onde eu estava. Mas os dois, ao mesmo tempo, não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, esse processo, essa propriedade é chamada de impenetrabilidade. Por isso que quando nós colocamos um peixinho na água, a água se mantém ali. O peixinho foi adicionado. Ele não ocupa o mesmo lugar do que a água. Então, a água ela aumenta de volume. O volume da água aumentou porque não estão ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Outra propriedade geral da matéria, a divisibilidade. A divisibilidade é a propriedade que a matéria possui de ser dividida em partes cada vez menores, sem alterar a sua constituição. Quer um exemplo? Nós temos um copo com água. Esse copo com água, nós sabemos que é a água que tem ali dentro. Agora, se a gente dividir esse copo com água em 2 copos com metade da água, dividimos de novo até obtermos uma única gota d'água, ainda é água, ainda tem todas as propriedades da água. Se eu tomar, experimentar, vai ter gosto de água, apesar de a água não ter gosto, mas enfim, ainda vai ser água, é uma gotinha. Se eu observar num microscópio muito potente essa água, essa gotinha de água, eu vou perceber que ela é constituída por várias moléculas de água. E essa molécula de água é a menor porção de água que eu tenho. Essa molécula é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. As propriedades dessa molécula de água vão ser as mesmas do que a gota de água ou do que o copo de água. É a mesma propriedade que ela vai apresentar, a mesma transmissão de energia elétrica, enfim, as mesmas interações que uma molécula de água tem, um copo de água tem, certo? Então, é a divisibilidade, a propriedade de você dividir a matéria em pequenas partes até você obter a menor parte
que ainda apresenta as mesmas propriedades daquela matéria. Agora nós temos algumas propriedades específicas da matéria. Como a gente comentou da cor das canetas lá no começo, a cor é uma das propriedades específicas da matéria. E elas são utilizadas para diferenciar um material do outro. Nós temos, por exemplo, a cor do material. Se ele é uma pedra escura, uma pedra mais clara, ou uma caneta cor-de-rosa, uma caneta alaranjada, como a gente já utilizou. Então, a cor define um material do outro, diferencia um material do outro. A dureza também é responsável por diferenciar um material do outro. O que é dureza? Dureza é a capacidade de um material riscar o outro. Então, nós temos ali que a nossa unha, ela é capaz de riscar o talco e o gesso. Se você tiver algum detalhe de gesso em casa, uma esculturinha de gesso, com a unha, e com o tempo você consegue riscar. Quer dizer que a tua unha tem uma dureza maior do que o gesso ou do que o talco. Se a gente pegar uma moeda de cobre, a gente também consegue riscar a nossa unha, consegue riscar o gesso e o talco. Se a gente pegar um canivete ou uma placa de vidro, a gente vai conseguir riscar a moeda. E se a gente pegar, por exemplo, um diamante, no qual a dureza o material que apresenta a maior dureza que nós conhecemos é o diamante. O diamante é capaz de riscar todos os outros materiais, porque ele tem uma dureza maior. Tanto que as pessoas, quando vão colocar vidros nas casas, ou trabalham com vidros, de qualquer finalidade, eles utilizam um aparelhinho com uma ponta de diamante. E uma caneta com uma ponta de diamante. E essa pontinha de diamante é capaz de riscar o vidro e cortar o vidro com facilidade, porque a dureza do diamante é superior à do vidro. Enfim, os materiais também apresentam maleabilidade. O que é maleabilidade? É a capacidade de você modificar um material e ele se manter nessa forma modificada. Nós temos um fio, por exemplo, fio de cobre. Se você virar esses fiozinhos de cobre, ele vai se manter enroladinho. Ele apresenta uma grande maleabilidade com relação a um elástico. Se você enrolar um elástico e soltar, ele volta ao normal. Então, não apresenta tanta maleabilidade quanto o fio de cobre. Dutibilidade. Dutibilidade é a capacidade de transmitir energia elétrica, de ocorrer a passagem de elétrons por ele. E a tenacidade é a resistência. Se você esticar um barbante, ele não tem tanta resistência quanto um fio de cobre. Ele vai arrebentar em determinado momento. O fio de cobre você vai precisar de uma força muito maior. A tenacidade deles é diferente. Outra propriedade específica da matéria é a densidade. A densidade a gente já comentou no 6º ano o que é. Vamos revisar só. A densidade é a razão entre massa e o volume de um corpo. Então, se você tem 2 cubos, o volume deles é o mesmo, certo? Eles vão apresentar o mesmo volume, está marcado ali de 8 centímetros cúbicos. Agora, a massa desses 2 cubos, ela é diferente. A massa do esferovite é o isopor, então, um pedacinho de isopor e um pedacinho de chumbo. A massa do isopor, ela é de 0,12 gramas, enquanto a massa do cubo de chumbo é de 90,4 gramas. A massa do chumbo é muito maior do que a do isopor. Ou seja, a densidade do chumbo vai ser muito maior do que a densidade do isopor. Por quê? Porque a massa é dividido pelo volume. Como o volume dos dois é o mesmo, aquele que apresenta a massa maior tem uma densidade maior. Quer dizer que tem mais matéria compondo esse cubo de chumbo do que matéria compondo esse cubo de esferovite. Tem mais átomos e moléculas dentro do cubo de chumbo do que do cubo de esferovite.
Propriedades específicas da matéria ainda. No Sistema Internacional de Unidades, a densidade de um material é expressa em quilograma por metro cúbico. Então, nós temos ali a representação da densidade dos materiais, o símbolo da densidade dos materiais, que é quilograma por metro cúbico. Mas, geralmente, é utilizado a grama por centímetro cúbico. É uma variação que nós temos, ou quilograma por metro, ou grama por centímetro cúbico. Aí nós temos aqui uma outra característica para observarmos a densidade dos materiais. Eu preciso, para ter 1 kg de chumbo, uma pequena porção de matéria, um pequeno volume de chumbo. Agora, para mim ter 1 kg de algodão, eu preciso de uma grande quantidade de algodão para eles se equilibrarem. Quer dizer que o chumbo tem densidade maior do que o algodão. Aí nós temos uma lista com as densidades de alguns materiais do nosso dia a dia: álcool, azeite, o gelo, a água. A água tem densidade de 1, então ela que é utilizada como padrão da densidade. Por quê? Porque 1 metro cúbico de 1 metro cúbico de água vai pesar 1000 quilos. Então é 1 para 1. O ouro, a platina, enfim, a densidade de um corpo pode ser alterada pela adição de outro material ou pelo estado físico em que ele se encontra. Eu posso alterar a densidade dos materiais aumentando a temperatura dele. Ele vai diminuir a densidade, por exemplo, dependendo da quantidade de temperatura que eu aumento esse corpo. Varia a densidade, mas ele vai, dependendo do material, ele vai apresentar uma densidade específica. Geralmente nós trabalhamos com os sólidos ou os líquidos. Os gases são mais difíceis de trabalhar. Mas enfim, essa foi a nossa aula sobre a primeira parte, sobre as propriedades gerais da matéria. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas e anotações. Espero que vocês consigam realizar o nosso exercício e nos vemos na nossa próxima aula.